pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma aula, certo? Mas antes de dar início, deixem aí nos comentários o nome completo de vocês, deixem um like, compartilhem, certo? A nossa aula hoje, ela é de redação e o nosso tema é conto. Antes da gente dar início, só para relembrar vocês, o conto, pessoal, é um gênero que nós temos contato desde criança. Porque quando a gente é criança, normalmente as historinhas que a gente escuta são os contos, que é o conto de fadas, que é aquela história que envolve príncipes e princesas e bruxos e mágicas e tudo mais, né? Mas só que não é voltado só, o conto não está voltado apenas para isso, apenas para essa parte de fantasia. Além disso, né, o conto está voltado para aquilo que seja uma história fictícia, uma história curta fictícia. O conto ele é bem voltado para isso. Então, em relação aos tipos de conto, vai variar muito, depende do conto que você estiver observando, que você estiver lendo. Aí você encaixa ele em conto de fada, em conto fantástico, em conto de terror, enfim. Então vamos lá. O conto é um texto narrativo. O texto narrativo é aquele escrito em prosa ou em verso que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo, e em que intervêm personagens. Ou seja, pessoal, até agora nada de novo, o texto é uma narrativa, todos vocês já têm o costume de ler e produzir narrações, né? Então vamos lá. O conto é uma narrativa literária geralmente curta, com economia de meios, como tempo, espaço, personagens, enfocando uma célula dramática ou um conflito único. Ou seja, tudo se envolve em torno de um único conflito. Por quê? Porque trata-se, como eu disse a vocês inicialmente, o conto, uma das marcas principais do conto é ser narrativa curta, certo? Vamos à estrutura. Tradicionalmente, o conto estruturava-se em... Aqui, pessoal, uma estrutura fixa. Mas é claro que hoje em dia, né, com o avançar do tempo, dos tempos, a gente foi mudando. Que a estrutura em si não segue mais aquela rigorosidade, né, de começo, meio e fim. Tem coisas que a gente vai puxando logo do fim, que é como se fosse assim uma atração para poder ler o desencadear da história, né? Mas em relação ao que contém no conto, normalmente é isso, certo? A introdução, que é a descrição do espaço ou personagem. Complicação, fatos iniciais que colocaram os personagens a alguma situação nova. Conflito, que é o desenvolvimento da situação, né? Essa situação nova. O clímax, que é o momento de maior intensidade dramática, depois do qual é impossível prolongar o conflito. E o epílogo, que é a solução final do conto, com prêmio ou castigo, isto é, vitória ou derrota do protagonista. Então vamos lá. Modernamente, a estrutura do conto não é seguida tão fielmente. Pode haver inversão na ordem de suas partes ou omissão de algumas delas. Como eu disse a vocês, ele é muito enxuto, é um texto bem... Ele é curto e não é nem a palavra nem objetivo. Ele é... Como é que eu posso explicar? Ele acaba se tornando não tão explorador. Por exemplo, uma situação, ela não é extraordinariamente explorada. Ela é colocada e exposta o que aconteceu. Claro que tem todo aquele, no caso de um conto fantástico, tem toda aquela fantasia, aquela magia, né, que acaba sendo descrita, mas só que em relação a riquezas de fatos, não tem, é um fato único, certo? Normalmente é um fato único. Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitida com seus elementos distribuídos ao longo do texto. A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação com início repentino sem aviso. Como eu disse a vocês, o tempo vai passando, vai havendo mudanças, mas
a essência vai permanecendo, é por isso que se caracteriza como conto, certo? A linguagem. Um conto é construído com linguagem objetiva, direta, privilegiando as ações. Um conto pode ainda ter preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os seus sentimentos e pensamentos do que ações. O narrador é um ser fictício produzido pelo autor que conte a história. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa. Quando o narrador participa da história, disse que é um narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador é um personagem. Quando o narrador não participa da história, recebe o nome de narrador em terceira pessoa. E esse narrador vai ser só observador e vai só contar, tá bom? Então, narrador é a entidade imaginária que conta a história criada pelo autor, não devendo confundir-se com esta. Classificação quanto à presença. Não participante é um narrador de terceira pessoa. E o participante é um narrador em primeira pessoa. Quanto à posição, objetivo é imparcial relativamente ao que conta, não emitindo juízos de valor, ou seja, não expondo sua opinião, suas emoções a respeito do que está acontecendo. E subjetiva defende um ponto de vista, uma opinião, proferindo juízos de valores, comentários e orientações ideológicas. E como eu disse, é expondo a sua opinião, né? A diferença entre os dois narradores, o de terceira pessoa, observador, e o de primeira pessoa, que é o narrador personagem. Então, nós vamos ler um conto, fiquem atentos, certo? Para poder identificar as características, tá? A princesa e a ervilha. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. Princesas havia muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim, regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa verdadeira. Essa parte do texto, pessoal, é a introdução. Está apresentando o que é a história. A história é sobre o quê? Um príncipe queria se casar com uma princesa verdadeira e sem defeitos, certo? Certa noite, caiu uma tempestade horrível. Trovejava e chovia cântaros. De repente, bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. No umbral havia uma princesa, mas, santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva? A água escorria por seu cabelo e roupas. Seu sapato estava se desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E, sem dizer uma palavra, foi ao quarto e tirou toda a roupa de cama e almofadas feitas com plumas mais suaves que se pode imaginar. Ali teria que dormir toda a noite a princesa. Nesta parte aqui, pessoal, temos o desenvolvimento da história. O que será que vem depois disso, né? Então, aí apareceu uma princesa e ela foi se nomeando como princesa e tal. Agora, o que é que vai acontecer, né? Vamos lá. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Terrivelmente mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos a noite toda. Vá-se saber o que havia nessa cama. Encostei-me em algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível.
Nesse momento, temos o clímax da história, que é o momento mais esperado, que foi se descobrir através da fala dela. A rainha pretendia descobrir se ela era ou não princesa. Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa poderia ter uma pele tão delicada, e assim o príncipe casou com ela, seguro que sua era uma princesa completa. A ervilha foi enviada a um museu onde pode ser vista, a não ser que alguém tenha roubado. E aqui temos o final da história, como vocês devem ter percebido. Então, deu para entender como é o conto? Vocês viram que é uma narrativa bem curta, é algo bem simples. No caso aqui, o nosso narrador, ele era observador, é escrito em terceira pessoa. Ele demonstrou apenas os fatos, ele não mostrou sentimentos. E vejam que o clímax, como ele foi tão simples, que o desencadear da história foi o quê? A menina que chegou lá toda desarrumada, sente a ervilha debaixo do colchão. E no dia seguinte, que era o clímax, que era a fala dela, se ela ia dizer se dormiu ou não bem, por conta da ervilha. E ela acabou mostrando que ela tinha sentido a ervilha, né? Então, vocês gostaram do conto? O que você acha de procurar outros e começar a ler? Vamos lá para a nossa atividade, pessoal. A atividade está aqui no vídeo, mas eu vou mandar no Google Formulário para vocês preencherem, certo? E encaminharem, tá bom? Que fica melhor no controle de recebimento da atividade, tá? Que tal produzir um conto que fará parte da sua história? Você deve escolher um conto que conhece e produzir uma adaptação dele. Podem ser alterados o desfecho, as características de algum personagem e o seu destino. Ao trazer um personagem de outra história para participar dessa narrativa, etc. Use a imaginação e abuse da criatividade. Ou seja, vocês vão pegar uma história e vão recriá-la, só que é você, a sua história, tá bom? Você vai recriar. Lembrando que o conto é uma narrativa curta, não precisa ser extraordinariamente grande, não precisa de riqueza em detalhe, apenas contem algo que chame a atenção, tá bom? Sigam essa ordem de introdução, desenrolar, desencadear de fatos, o clímax e o desfecho, certo? Então, pessoal, bons estudos. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, pessoal, beijos e abraços virtuais. Até a próxima. E eu vou mandar o link agora para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.